Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui nessa sexta-feira, são 6 horas da manhã, e eu sou Ademir Serafim Júnior. Eu sou João Paulo Miranda. E nós somos o projeto Semente Abstrata. Toda sexta aqui para vocês no 95.7 FM ou no radiomundial.com.br ou também, depois de um tempinho, nas nossas redes sociais. Primeiro, João, meu querido, bom dia no Facebook. Bom dia, nossos ouvintes, telespectadores, bom dia, Ademir. Aonde mesmo? Facebook. facebook.com/Semente Abstrata. YouTube. youtube.com/Semente Abstrata. Instagram. Instagram, @Semente Abstrata. Qualquer outra coisa que vocês quiserem conversar conosco, mandem um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Aliás, muito obrigado pelas interações que vocês têm tido com as nossas páginas. Nem sempre a gente consegue responder no tempo que gostaríamos, mas a gente sempre lê tudo. Tem as críticas, as sugestões, tem muita coisa legal. Por favor, continuem, tá? Gente, isso aí. Antes até de entrarmos no tema do programa, temos ainda que divulgar para vocês as novas turmas do curso Peregrino, que é a porta de entrada da Sociedade Brasileira de Obiose. Muitas pessoas nos perguntam, pô, muito legal isso que vocês conversam, quantos assuntos interessantes, de onde vocês tiraram isso? Bom, basicamente, uma forma de começar a entender essa linha de estudos é pelo Peregrino, que é uma formação muito séria, muito bacana, que fundamenta todo um processo iniciático que a gente brinca que é eterno. Tá? Eu, toda terça-feira, estou com as novas turmas no departamento da Moca e o João, todas as quintas-feiras, a partir agora dessa semana, que começa no departamento do Sumaré. Tá? Às terças-feiras, na Moca, nós ficamos na rua Conde Prates, número 988, uma travessa da Paz de Barros, perto do Juventus. É bem facinho de chegar. Qualquer informação adicional, só ligar de segunda a sexta a partir das 14 horas no 2021 7290. Toda terça-feira às 20 horas. E aí, se terça-feira não é um dia bacana ou se a região da Moca não é tão fácil para você, o João os espera a partir agora dessa semana, toda quinta-feira às 20 horas. Isso. Certo? Certinho. A partir de quinta-feira, dia 4 de abril, próxima quinta-feira, não percam o início do Peregrino no departamento do Sumaré. 4 de abril às 20 horas. Procurem chegar um pouquinho antes, se possível 19h30. O endereço é Rua Paracuê, número 188, a cerca de 400 metros da estação Vila Madalena do metrô. Né? São cerca de 6, 7 minutos de caminhada, segundo o Google Maps. Tá? Para inscrições e maiores informações, você pode ligar de segunda a sexta, a partir das 14 horas, no telefone 2667-0744. Esperamos vocês lá. Se Moca não tá bacana para vocês, Sumaré não tá bacana, entre em contato no sementeabstrata@gmail.com, que vamos indicar o departamento mais próximo da sua residência, ou mesmo ainda o ensino à distância, que é uma possibilidade que já existe e já está em funcionamento. É isso aí. Beleza? Então, existem turmas do Peregrino abrindo no Brasil inteiro, no mundo inteiro e no EAD também. É isso aí. Né? Pessoal, mergulhando agora com tudo, João. Mergulhando. Em nosso último programa, nós falamos sobre o Ano Novo Astrológico, que começamos aí no último dia 20, né? Isso, o comecinho da tarde do último dia 20 de março. Semana passada. E um ano de Marte. Um ano aí, e explicamos um pouquinho do que significa essa tônica em seus aspectos polares, os aspectos mais fluentes e os aspectos desafiadores. E uma coisa que foi bem interessante aí, compartilhando rapidamente com vocês uma situação pessoal, foi muito engraçado, porque nós estamos transitando num momento, aliás, que acabou de ser concluído, de Mercúrio retrógrado. Por mais que nós sempre falamos que no processo iniciático os astros inclinam, mas não obrigam, é impossível não notar alguns aspectos acontecendo mesmo, né? Então, as dificuldades de comunicação, mesmo as dificuldades nos negócios que aconteceram aí nesses últimos dias. Ao mesmo tempo, se nós observarmos um nervosismo também pesadíssimo, um cenário político
catastrófico. Cara, dificílimo, hein? Né? Assim, tá difícil tirar alguma coisa boa de tudo isso. Tá. E então eu achei interessante. Aí eu convidei até o nosso astrólogo da casa, aqui o João. Falei, João, dá uma olhada para nós, do mesmo jeito que nós fizemos a época da eleição, dá uma olhada o que o mapa nessa transição, né? O que isso nos diz? E aí o João trouxe um pouco disso para comentar conosco. Isso aí. Por favor, Joãozinho. O mapa da transição, né? Do ano de Júpiter para o ano de Marte. 20 de março de 2019, às 18 horas, 58 minutos e 30 segundos, mais ou menos. Né? Um pouquinho antes das 19 horas, o Sol ingressou no signo de Áries, né? Que é um signo de Marte, trazendo aí os eflúvios marcianos para esse ano de 2019-2020, né? Vai até 20 de março de 2020. Olha, interessante, né? 20 de 2020, né? Ano que vem a gente vai ter coisas boas para falar também, né? Coisas interessantes. Bom, fazendo um balanço geral e que acho que vai trazer um complemento bom do que nós conversamos na semana passada com o René, inclusive, né, que nós fizemos com um contexto geral sobre a tônica, sobre a energia de Marte. Hoje nós vamos falar de alguns aspectos mais específicos. Como o tempo é escasso, Ademir, vamos falar dos principais. Tá bom. Tá bom. Uma coisa interessante, importante, a gente pode começar até por Mercúrio. Já que você puxou aí, o Mercúrio retrógrado tem um fato importante, relevante, que eu acho importante trazer já de cara. Né? Mercúrio ficou retrógrado e ele está muito, muito, coitado, muito tenso, sabe? Exilado não, em queda e retrógrado no signo de Peixes, em conjunção com Netuno, entendeu? Uma característica, vamos dizer, de sombra do signo de Peixes é dificuldade de comunicação, né? O signo de Peixes é aquele que se comunica muito bem através da arte, né? Através do emocional, né? Mas não uma comunicação objetiva não é o forte do signo de Peixes, né? Às vezes, alguma pessoa pode estar ouvindo a gente e falar, não, mas eu sou de Peixes, eu me comunico muito bem. Como o Ademir disse, os astros inclinam, mas não obrigam. E tudo depende também da configuração específica do seu mapa, tá bom? Os piscianos, eles têm mesmo principalmente na comunicação, um uso muito mais sensível disso, né? Sim, e muito mais interior. Por isso que as pessoas de Peixes são muito artísticas, né? Porque se comunicam muito bem através da arte, né? Utilizam a arte para se comunicar, tá? E esse Mercúrio aqui estava tenso, né? Foi esse período aqui muito tenso do mês de março, do dia 5 ao dia 28 de março, né? Foi o finzinho do carnaval até o comecinho ali, uma semana do ano novo astrológico. E por que eu quero chamar a atenção, dar uma enfatizada nele? Porque o ano de Marte entrou, dia 20 de março, com Mercúrio retrógrado. Um pouquinho dessa energia vai ficar para o resto do ano, pode ter certeza. Pode ter certeza. Tá. Lógico, ele já saiu ontem, dá uma melhorada, dá uma aliviada, mas a gente vai sentir isso, tá? Para o ano inteiro. Certo. Porque o mapa do aniversário do ano, né? Do ponto vernal, ele estava retrógrado. Por mais que os aspectos vão transitando, aquela configuração inicial ainda mantém alguns efeitos. Mantém algum efeito, tá? Mantém algum efeito que você não tem que ter medo, não tem que ter nada, tem que ter cautela. Né? Eu acho que tem que ter cautela. Sim. Então, a primeira coisa é já continuar tomando muito cuidado com a comunicação, entendeu? Procurar ser bastante prático, entendeu? Sabe, anotar os seus compromissos, sabe, ser bastante Caxias, né, como se diz na gíria, ser bastante Caxias com essas coisas, né, e se acostumar que, né, vai acontecer uma tendência a ter esse tipo de problema, tá, e de conflitos. Agora você imaginando que a tônica de Marte, o ano de 2019, uma das tônicas de Marte é conflito, né, de sombra, pelo lado de sombra, isso pode potencializar essa questão
do Mercúrio retrógrado junto com a entrada da energia de Marte no ano de 2019, tá? Então, cautela. Eu acho que vale muito um ditado iniciático, vale muito para esse ano de 2019. Né? Existe um ditado que diz que a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Né? Então, né? Toma cuidado, pensa antes de falar. O silêncio, né? Prestar atenção em buscar esse sentido interno. Né? Até porque isso também já demonstra um próprio bom exercício de uma consciência marciana. Né? Afinal, beleza, Claro. Eu quero falar para você, eu tenho umas verdades para te contar, João. Eu posso falar o que for. De que forma eu vou contar isso? Exato. Então, se eu pensar, se eu entender um jeito... Agora, se eu quiser criar conflito, é bem facinho também. Porque uma das características de Marte, do signo de Áries, é a impaciência. E aquele não ter papas na língua, falar o que pensa. Né? Então, tomar esse cuidado. Né? Acho que tomar esse cuidado. O ano de Marte, né? O signo, o planeta Marte, no momento do nascimento do ano de 2019, do ano marciano, o planeta Marte estava no signo de Touro, né? Posicionado, ainda está, né? Tá saindo do signo de Touro, vai entrar em Gêmeos. Tá para entrar em Gêmeos. E o planeta Marte no signo de Touro representa o que a gente chama de exílio, né? Tá. Porque Marte é o regente natural de Escorpião e o oposto complementar a Escorpião é Touro. É Touro. Então Marte está exilado, né? Ele está longe da casa dele, né? Está longe, está do outro lado. E você pergunta assim, mas isso é positivo, é negativo? Polar, depende, tá? Depende. Vamos olhar pelo lado positivo. Uma característica de Marte que pode ser muito negativa é isso, é a agressividade sem medida, entendeu? Conflito, guerra. O signo de Touro, o Marte estando no signo de Touro, o Touro dá uma segurada, tá? Tende a dar uma estabilizada. Então, o que eu vejo? Marte representando a ação, representando o ímpeto, o signo de Touro sendo, aliás, o signo que está na sequência do signo de Áries, né? Então vem o ímpeto do Áries, que pede o quê? Iniciativa. A iniciativa, mas depois vem o quê? A criação de raízes, a estabilização. Por Touro, perfeito. A realização perfeito. através do signo de Touro. Por isso que o signo de Touro ele é o seguinte, ele é o posterior a Áries, né? Ele é o posterior. Lembra que a roda zodiacal ela é uma roda evolutiva. Sim. Né? E você não pode considerar um signo independentemente um do outro. E esses signos colunas, né, são signos muito importantes. Então, por exemplo, o signo de Áries, Peixes, que é o signo anterior, é um signo muito importante, e o signo de Touro também. E o Touro é o posterior a Áries, que pede essa estabilização e esse sentido de realização. Até para ilustrar um pouco o que o João está comentando com a gente aqui, observem as tríades, né, dentro da roda zodiacal. Então, normalmente não, via de regra, eles seguem a sequência, né? Um signo cardinal, fixo e mutável. Cardinal, fixo, mutável. Então, Áries, cardinal, Touro, fixo, Gêmeos, mutável. Câncer, cardinal. Então, é o ímpeto, é a iniciativa, é a ação. O segundo, firma bases, firma raízes. O terceiro, vamos dar uma mexidinha para dar um passo novo. Exatamente. Recicla, muda. E isso se adapta. Vai se sucedendo nessa roda evolutiva. Né? Uma coisa interessante, tá? Uma coisa bastante relevante. O momento da entrada do ano de 2019 em Áries, né? no ano de Marte, estava uma configuração bastante fluente dos signos de terra. Tá? Que são Touro, Virgem e Capricórnio. Né? E os signos de terra pedem exatamente o quê? Foco, disciplina, base, orientação, estabilidade, né? Realidade, o sentido de realidade, também de realidade para a realização. Né? Então está com bastante uma força bastante positiva, bastante fluente nos signos de terra. E, observa, você falou bem, né, da relação dos signos cardinais fixos e mutáveis. Todos os signos de terra, quais são os signos anteriores? São signos de fogo. Entendeu?
Que é Áries, Leão e Sagitário. Áries, Leão e Sagitário. Depois de Áries é Touro, depois de Leão é Virgem, e depois de Sagitário é Capricórnio. Uhum. Entendeu? Sim. E uma sombra dos signos de fogo pode ser justamente isso, ter o ímpeto, ter o entusiasmo, ter a iniciativa, mas não conseguir fazer o projeto seguir adiante. Fogo de palha, né? Fogo de palha. Sabe, dar objetividade, fala, não, eu quero, veio o ímpeto, veio o fogo, né, do entusiasmo, o fogo da ação, mas para que o processo tenha sucesso, para que o processo prossiga, ele precisa se realizar. Uhum. Então veio os signos de terra trazendo essa lição aos signos de fogo. A estabilização, desculpa. Exatamente. Ô, João, exatamente. Então seria possível nós dizermos que esse ano de Marte, ele começa exatamente num contexto em que se testa esse ímpeto. Se ele tem solidez, se ele tem firmeza para seguir, para dar sequência no que ele busca fazer. Com a dificuldade ainda de se criar, vamos dizer assim, uma conexão de fato num aspecto, podemos dizer assim, coletivo. Porque, afinal de contas, os aspectos mercurianos, eles envolvem essa ideia, né, de uma noção de coletividade, de uma noção de comunicação, de negócios em si. Agora, se esse aspecto ele começa de um lado desafiador, e se o ímpeto, a ação, a iniciativa, a coragem estão sendo colocadas em teste para ver se exatamente se elas têm firmeza. Exatamente. Né? Agora, quando a ação ela não consegue se realizar, ela gera o quê? Frustração, raiva, rancor, agressividade. E essa agressividade ela pode ser, quando ela não é direcionada, ela pode estourar de alguma forma, externamente, conflitos externos, né? Como também internos. Aí a pessoa se agride internamente. Né? Isso é um desafio para os signos de fogo. Né? Os signos de fogo, eles acabam muitas vezes se frustrando muito, as pessoas que são de signos de fogo, por ter essa vontade, por ter esse ímpeto, esse ímpeto da ação, mas não conseguir, às vezes, realizar. Entendeu? Olha só. Né? Um outro ponto que eu vejo de bastante relevância, tá? Existe um ponto conflituoso no mapa de Marte com Vênus. Tá? De Marte com Vênus. E Vênus representa a harmonia, né? Representa relacionamentos, equilíbrio, né? E tal, a diplomacia. Mas esse aspecto tenso de Marte com Vênus eu vejo como uma tendência maior a conflitos mesmo, conflitos deliberados, porque o Vênus tenso, ele é mais conflituoso, aliás, entendeu? E envolve um aspecto tenso entre Touro e Aquário, né? E uma das características de Aquário, que Aquário comunga com o signo de Áries, com Marte, é a impaciência, né? Uma absoluta impaciência. Olha só. Isso está bastante forte também, eu vejo a constelação que estava ascendendo no horizonte no momento do ano novo astrológico era a constelação da balança, de Libra. E está falando aqui, ó, equilíbrio, hein? Você buscar um sentido de equilíbrio. Mas você sabe que é isso que está buzinando na minha cabeça, João? Com certeza. Porque no final das contas, vamos dizer assim, a partir de uma leitura superficial desse cenário que nós estamos colocando, é possível tirar uma interpretação que, puxa, ano complicado, ano conflituoso. Não, isso é uma possibilidade. É uma possibilidade. Né? Com esse equilíbrio, com uma busca de uma consciência mais harmônica em termos individuais e em termos coletivos, é possível que essa iniciativa, ela não seja uma iniciativa, vamos dizer assim, conflituosa, ela seja aquela coragem necessária para a mudança, a coragem necessária para se firmar as bases daquilo que nós pretendemos. Sem dúvida. Né? Mesmo nos cenários dificultosos, porque aí que eu acho que tem uma, vamos dizer assim, não sei se a dicotomia é o termo mais correto, mas aquela relação entre atrito e conflito. O atrito entendo eu como aquela força opositora que nos leva a sair da zona de conforto, a
evoluir. Uma característica de Marte. Sim. Atrito. Sim. Total. Agora, se nós não trabalharmos bem nesse aspecto positivo, é o conflito. E muitas vezes o conflito, eu gosto muito, não sei de quem que é essa frase, mas a melhor batalha ganha é aquela que não foi necessário derramar nenhuma gota de sangue. Sim, mas sem dúvida. Não é? Tá aí o signo de Libra para nos dizer isso. Sim, sim. O arquétipo dele é esse, é Sim. Vênus, é Libra. Sim. Né? E eu vejo esse processo, essa busca desse equilíbrio, a busca dessa harmonização através através de um exercício diário, sabe? É uma questão a se exercitar, a se praticar na rotina, sabe? E a se ter como meta, como foco. A gente está falando dos signos de terra também. Sim, sim. Tá? Que esse é um cenário que é engraçado como ele, vamos dizer, ele é uma continuidade até daquele cenário eleitoral que nós tínhamos, né? Aquela divisão que gerou ódio transbordando de todos os lados, uma questão que nitidamente ainda não foi resolvida e ainda continua. Como eu lembro, se eu não me engano, você comentou quando você fez o equinócio de primavera, você comentou conosco. Tava denso aquele sentimento que era quase tangível, né? E veja como nós chegamos agora nesse cenário. Sempre, independente de qualquer opinião, questão política aqui. Mas... E não só o Brasil, como também no mundo, né? Sim, sem dúvida. Especificamente no Brasil, que nós estamos aqui, o ambiente esteve e continua muito tenso. Muitíssimo. E até parece que agora está mais tenso ainda. E tem um ponto aqui para reafirmar isso. Um outro ponto qual que pra gente falar. A Lua. A Lua estava no signo de Virgem na casa 12. Uhum. Tá? A casa 12 trata de questões do inconsciente coletivo. Tá? Dessa, vamos dizer, a nossa agressividade inconsciente. No signo de Virgem, como que eu vejo? Tá? Como que eu vejo? Cuidado com o emocional. A gente está falando da Lua. Uhum. Né? E o emocional pedindo o quê? Pedindo uma limpeza, pedindo uma purificação. O signo de Virgem. Pedindo organização. Organização, né? Sabe? O que é isso aqui está aqui, isso aqui é para cá, isso aqui é para cá. Tá? Estando a Lua em oposição, né, ao Sol, em conjunção com Quirón. Quirón tem um arquétipo muito forte também do trabalho interior. A regeneração, né? Do trabalho de regeneração interior através do inconsciente. O Quirón é uma porta para o inconsciente. Tá? E Quirón aqui desafiando e falando, vão ter que trabalhar muito isso aqui, hein? Uhum. Vão ter que trabalhar bastante o inconsciente. Eu acredito que nesse ano as pessoas vão procurar com muito mais intensidade ajuda psiquiátrica, psicológica, terapeutas. Então, presta atenção aí, terapeutas holísticos, psicólogos, psiquiatras. Posso fazer um vão sentir, acho que, uma necessidade muito maior de se trabalhar internamente para limpar, sabe? Sim. Quem tiver interesse, essa lua em Virgem na casa 12 no mapa da revolução do ano novo astrológico, eu vejo arquetipicamente muito com um dos trabalhos de Hércules, que é a limpeza dos estábulos de Aljas. Uhum. Tá? Que é um trabalho que é ligado ao signo de Virgem. E os trabalhos de Hércules têm um significado hermético interessantíssimo. E a casa 12 aqui está falando isso. A gente vai ter que trabalhar os 12. Sim. E eu vejo mais especificamente limpar e fazer uma limpeza no nosso inconsciente. Diga. Você falando sobre essa questão de limpeza do inconsciente, essa relação de Quirón em seu aspecto objetivo de regeneração desse nosso inconsciente, sabe o que está buzinando na minha cabeça aqui? Os áudios do nosso saudoso professor Ademar Ramos falando do confronto com o dragão do umbral. Isso mesmo, é perfeito, Não isso mesmo, perfeito. Só que isso no âmbito praticamente coletivo, primeiro de nação, nós como Brasil, e também mesmo que em escala mundial. Com certeza, e lembra que Quirón está entrando num novo ciclo, está começando o zodíaco, né? Ele entrou em Áries agora também. Uhum. Ele ficou 50 anos transitando pelo zodíaco e voltou para Áries agora. São 50 anos? São 50 anos, tá? E
chamando aqui, ó. E Quirón vem no desafio também. É um trabalho de regeneração e tal, mas é através do sofrimento que você acaba se curando. Sim. De entrar em contato com a sua sombra. Inclusive, pesquisem o mito de Quirón, tá? É uma figura importantíssima, o mestre de Hércules na mitologia grega, até quem originou a constelação de Sagitário. É uma história lindíssima, lindíssima. Quirón é o guia dos astrólogos, né? O regente dos astrólogos, dos terapeutas, da iniciação. É um ponto muito, muito interessante. Só fazendo um último, que o nosso tempo está se esgotando, que isso aqui eu acho bastante, eu vejo com bastante relevância, tá? Essa lua aqui na casa 12, né? Signo de Virgem, já falamos dela. Então, o que acontece? A lua é o regente do meio do céu, porque meio do céu está em Câncer, tá? Então a lua que está regendo aqui. E a casa 12, ela é uma casa que representa quedas, entendeu? O meio do céu representa poder, representa político. Então, eu vejo assim um sentido muito grande de queda, hein? Queda de políticos, tá? Queda de sistemas, muitos problemas relacionados a essas esferas de poder, no Brasil e no mundo. Você deixou para falar isso no final do programa? Ah, paciência! Ó, e fazendo aqui, existe um ponto de tensão do meio do céu, com o fundo do céu em Capricórnio, e Capricórnio é o senhor do quê? Das estruturas também, do poder, com Saturnão, Plutão e cauda do dragão aqui. Uau! Façamos o seguinte. A queda. Vamos acompanhando as cenas dos próximos capítulos e... Qualquer coisa nós voltamos a conversar. Gente, obrigado. Voou, esgotou. Semana que vem, João e eu estamos de volta. Obrigado sempre, continuem nos acompanhando, divulguem para os seus amigos e para as pessoas que vocês acreditam que vão gostar desse tipo de assunto. Com certeza. Grande abraço para todos vocês e até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Ótima semana. E um ótimo ano para todo mundo. Isso aí.